Graças a Deus, mais um momento com Deus, um momento com a palavra, um momento de oração, um momento da corrente de fé que nós estamos fazendo todas as quintas-feiras, aos domingos também. Nós teremos uma surpresa no próximo domingo, é Dia das Mães. É um dia muito especial, apesar do confinamento, do isolamento. Nós teremos uma programação especial para as mães. Mães de todo o Brasil, as mães aqui que estão na América, na Pensilvânia, em New Jersey, em todo lugar. Você que é mãe, não perca, próximo domingo, às 5 horas. Não vou dizer o que nós vamos ter, mas vai ser uma surpresa tremenda. No próximo domingo, a nossa live vai ser realmente algo assim extraordinário. Como hoje também. Hoje nós temos uma palavra de Deus para o seu coração. Nós temos uma música, eu e a Marta vamos cantar, uma das primeiras músicas que nós cantamos quando estávamos namorando. Nós vamos repeti-la hoje aqui. Nós vamos começar fazendo uma oração a Deus, agradecendo pelo privilégio que nós temos de estar juntos. Você aí, eu aqui, pessoal necessitado, Deus fazendo milagres, Deus fazendo coisas tremendas. Hoje eu escrevi para o Magal dizendo: Jesus é maravilhoso, Jesus é tremendo no sentido de fazer coisas que nos deixa abismados. E nós oramos, confiamos nele, mas ele sempre nos surpreende, faz coisas muito maiores do que nós pedimos ou que nós imaginamos. Vamos orar. Deus, obrigado. Esse é o momento em que a tua palavra vai ser ministrada. Quando nós temos a Bíblia, este livro maravilhoso, nós temos as Escrituras, que é o conteúdo deste livro. E nós temos a palavra, a revelação do Espírito Santo a nós para compreendermos as Escrituras, o teu livro. Muito obrigado, Deus, e abençoa a todos quantos nos assistem. Que a graça do Senhor esteja sempre sobre nós. Precisamos e queremos e oramos em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Daqui a pouco a oração. Abra sua Bíblia aí comigo. Vamos ler hoje no Evangelho segundo escreveu Mateus. Abra aí. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Preste atenção numa coisa que eu vou dizer. Hoje você vai ouvir algo que talvez você não tenha ouvido dessa maneira. Ou tenha lido, mas não entendeu o que está escrito aqui. Nós vamos falar em Mateus capítulo 7, versículo 24. O prudente e o insensato. Nós vamos ler, eu quero ler todo o texto. Depois então a gente vai fazendo aqui um sermão expositivo, colocando as coisas no lugar. Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, o Levi. Vamos ler 24 em diante. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra do Senhor, Mateus 7, 24 a 29. Vamos pensar. Jesus, principalmente nos Salmos, Jesus é tido como rocha. Rocha, o Senhor é a minha rocha. Tu és a minha rocha, tu és a minha salvação, tu és o meu refúgio, tu és a minha rocha. Muitos salmistas falam muito de Jesus como rocha. No Novo Testamento já não fala tanto de Jesus como rocha. Pelo menos duas referências que falam sobre rocha, fala de uma maneira diferente.
lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 8, 1 de Pedro 2, 4, Romanos 9, 23, diz que ele é a rocha que faz cair. Olha que tremendo, né? Romanos 9, 23, ele é a rocha que faz cair. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 8, rocha que faz cair, o mesmo texto. E 1 de Pedro 2, 4, ele é a pedra escolhida e preciosa. Quando a gente fala sobre rocha, a gente fala sobre Jesus, tá certo? É claro que eu acabei de ler que no Novo Testamento é a rocha que faz cair. Não tem nada de firmeza. Ele é uma pedra de escândalo para o pessoal tropeçar e cair. Mas vamos deixar isso de lado e vamos partir para o texto que nós acabamos de ler. Primeiro, duas pessoas, ou dois homens, ou duas pessoas, porque vale para a mulher também, diz: portanto, quem ouve as minhas palavras, versículo 24, versículo 26, mas quem ouve as minhas palavras, os dois personagens aqui, ouviram, os dois homens, ouviram a palavra de Deus. Isso significa o quê? Estão no mesmo lugar. E aonde é que se prega a palavra de Deus? Na época de Jesus, Jesus acaba de pregar o sermão da montanha. Jesus está no monte, a multidão lá embaixo, os discípulos ao seu redor, perto dele, e Jesus prega, a começar do versículo 5, do capítulo 5, Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças. Aí Jesus fala sobre nós sermos o sal e a luz do mundo. Jesus fala sobre o sofrimento do cristão. Jesus fala sobre o homicídio, fala sobre a lei, fala sobre adultério, fala sobre o divórcio, fala sobre juramentos, fala sobre a vingança. Jesus fala sobre amar os inimigos. Jesus fala sobre ajudar os necessitados. Jesus fala sobre oração. Jesus fala sobre jejum. Jesus fala sobre juntar tesouro aqui na terra e as preocupações da vida, e sobre o julgamento do próximo, não julgar. Jesus fala sobre a persistência na oração. Jesus fala sobre a porta estreita, a porta larga. Jesus fala sobre o nosso fruto, nós darmos fruto. E conclui, nós estamos lendo o capítulo 7. O capítulo 7 está falando que os dois ouviram a palavra do Senhor. E Jesus está concluindo dizendo: quem ouve, e os dois aqui ouviram, versículo 24 e 26, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí veio a chuva, os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces sobre a rocha. O que é rocha aqui? Aquele que ouve a minha palavra e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Primeiro, os dois ouviram a palavra, o mesmo Jesus estava pregando. Na igreja, muitos se reúnem, a palavra de Deus é ministrada, eu prego a palavra de Deus, e as pessoas estão ouvindo o mesmo sermão, a mesma palavra, só que a diferença no ouvinte. Tem um que pratica a palavra de Deus, ouve e pratica. Outro grupo ouve e não pratica. Jesus está dizendo: quem pratica, os que ouvem a palavra e pratica, é como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, rocha aqui não está falando de Jesus. Rocha aqui está falando da prática da palavra. Rocha aqui está falando aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Tem firmeza, tem sustentação, tem alicerce, tem fundamento. É rocha, não cai fácil. E o vento vem, a chuva, a tempestade, as lutas, os problemas, o desespero, seja o que for, dá contra a nossa vida, e nós não caímos porque estamos alicerçados sobre a rocha. O que é rocha aqui? Quem constrói a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve a palavra e pratica a palavra. O que ouve a palavra e não pratica é insensato. Está edificando a sua casa sobre a areia. Quando chegar a chuva, quando chegar o vento, quando chegar a tempestade, o problema, a luta, cai.
A Bíblia diz, e deu contra aquela casa e caiu, e a queda foi grande. Por isso nós temos visto muita gente caindo, muita gente se afastando, muita gente se apostatando da fé, muita gente abandonando a fé. Por que isso acontece? Falta de prática da palavra, praticar a palavra. Como eu disse, praticar o quê? O que Jesus acaba de dizer no Sermão do Monte, começar do capítulo 5, você acompanha, vai vendo Jesus pregando em textos pequenos sobre tudo aquilo que é necessário para a gente ter uma vida firme, uma casa alicerçada sobre a rocha. Aí, a casa não cai porque você está praticando a palavra. A casa cai porque você não pratica a palavra. Então, o que dá sustentação é a prática da palavra. A prática da palavra é a rocha na minha vida. Eu estou alicerçado porque eu estou praticando a palavra. Aqueles que estão caindo é porque não estão praticando a palavra. Agora, no versículo 28, quando Jesus acabou de dizer estas coisas, ou seja, o sermão da montanha, eu preciso pregar novamente, que eu preguei já faz talvez mais de 20 anos, que eu preguei o sermão da montanha todo, e foi uma maravilha, muitas experiências tremendas com Deus. Precisamos pregá-la de novo, ou pregar o sermão da montanha de novo. Aí diz, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Preste atenção numa coisa, estão maravilhadas com o ensino, mas isso não ajuda em nada. Tem muita gente que fica encabulado com a palavra, lê a palavra, ouve a palavra, gosta da palavra, elogia a palavra. Isso não adianta nada, isso não acrescenta nada. Sabe por que eu estou dizendo? Porque no capítulo, lá na frente um pouquinho, quando a gente lê no capítulo 13, deixa eu ler aqui, capítulo 13 ainda de Mateus, capítulo 13, a começar no versículo 53. Deixa eu ler para você. 13, 53. Diz assim: tendo terminado de contar estas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando a uma cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem a sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Jesus está dizendo que ele não está recebendo honra porque ele está entre o povo, na Judéia, na Galileia, entre o povo judeu. E o versículo 58 diz ainda: e Jesus não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Veja que no texto que nós acabamos de ler, capítulo 13, versículo 53, diz que eles estavam maravilhados com os milagres, maravilhados com o ensinamento de Jesus, mas continuavam incrédulos, continuavam a não crer. Então nós aprendemos duas coisas. Primeiro, o que é rocha aqui no texto do capítulo 7 de Mateus? Rocha aqui é a prática da palavra, o que dá firmeza, sustentação na minha vida, na minha fé, é a prática da palavra, colocar isso em prática. O que faz eu ficar numa areia removediça, onde eu vou cair, onde eu não tenho firmeza, é eu não praticar a palavra de Deus. Duas coisas nós aprendemos: rocha é a prática da palavra, e a não prática, o não praticar, leva-nos a cair. Segunda coisa que nós aprendemos: não adianta nada ficarmos admirados com Jesus, ficarmos admirados com a sua palavra, com os seus milagres, com aquilo que Deus faz, se nós não crermos nele. Deus está fazendo grandes coisas em nós e através de nós. A igreja ora, Deus cura, Deus restaura, Deus tem feito grandes coisas, mas para aí, será que essas pessoas que estão sendo transformadas, abençoadas, curadas milagrosamente pelo Senhor, estão crendo em Jesus? Ou é apenas um Jesus para o meu benefício, para receber uma bênção e não crer nele? O texto nos ensina que nós precisamos estar com a nossa casa, os alicerces na rocha, praticando a palavra. Se construir na areia é quem não pratica. E a segunda coisa, não só admirar a igreja. Nós chamamos amigos do Evangelho, gosta da igreja, gosta do pastor, gosta de ouvir a mensagem. Eu tenho ouvido isso sempre.
eu gosto de ouvir o pastor Timóteo, gosto de ouvir, mas só isso. Jesus era admirado, mas Jesus não pôde fazer grandes milagres. Por quê? Porque o povo era incrédulo, não estava crendo nele. Nós vamos, nesse momento, cantar uma música também. Logo após da música, nós vamos orar pelos necessitados. Aprendemos aqui que luta, ventos, tempestade, chuva, enchente, vem sobre a nossa vida. Covid-19 é enchente, é realmente um embate muito grande que nós estamos enfrentando nessa pandemia. Mas uma coisa nós sabemos: se você praticar a palavra, pode vir o que vier, venha o que vier, como a música do Vitorino, haja o que houver, nós vamos ficar firmes, porque a prática da palavra é a rocha para a nossa vida cristã. E não adianta admirar o Senhor Jesus, ficar encabulado com Jesus, se na verdade não crer. Precisamos admirá-lo, precisamos gostar da palavra, mas precisamos praticar e crer no Senhor Jesus. Vamos cantar música bonita. Música de Moisés e Dioné, meu irmão e minha cunhada. E a música foi uma das primeiras músicas que eu e a Marta cantamos. Cantamos Lugar de Felicidade. Lugar de felicidade não é o céu. Lugar de felicidade é Deus mudando a situação da terra onde nós estamos vivendo. Quanta maldade
veio de encontro certinho com a mensagem que nós acabamos de pregar. Somente Jesus pode nos revigorar, pode nos dar firmeza quando estamos sendo abalados, quando os ventos, quando a tempestade vem sobre a nossa vida. Então, se você está praticando a palavra, você vai ter firmeza. Eu vou ter firmeza para enfrentar os ventos, as tempestades. E o Covid-19 nada mais é do que uma tempestade muito grande sobre a nossa vida. Vamos orar. Dominique se recuperando, graças a Deus. Milagre tremendo na vida de Dominique. Sandra Reis, Magal está hoje, mandou uma mensagem para nós no nosso grupo dizendo que Deus deu vida para ele novamente. E é verdade, porque um dia desse estava com um problema no coração, quase morreu, e já não era a primeira vez. Agora a Covid pegou, lançou no hospital, sabe, como um moribundo, sem respiração, sem nada, e sem imunidade também por causa do problema do coração. Deus entra na vida e coloca praticamente, ele já está fazendo terapia, daqui a pouco está em casa, Ediona, sua esposa também, estamos orando. Aqui na América é o primeiro, vamos orar pelos Estados Unidos, que também já está saindo também, vai sair, Brasil vai sair, Europa também, Reino Unido, França, Espanha, Itália. Vamos orar pelos 5 continentes. O post que vocês têm recebido da Lorena, da Rosa, dizendo 5 horas é o horário nosso de oração pelos 5 continentes, orar pelo mundo todo, nomes que a gente sabe, a gente ora. Vamos orar, corrente de fé. Deus, nós cremos no poder que há no nome de Jesus. Nós cremos nele, na pessoa de Jesus, que é Deus, que tomou forma humana, andou como homem, abriu mão dos atributos, viveu como homem limitado aqui na terra, precisando dormir, precisando descansar, precisando se alimentar, dependendo quando criança da sua mãe para viver. Mas nós sabemos que Jesus era e é 100% Deus. Hoje está à destra de Deus Pai, está em sua morada, de onde ele veio, ele subiu. A tua palavra diz em João capítulo 3, versículo 13, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem. Então ele está lá, mas ele é o nosso mediador, o nosso intercessor. Nós estamos orando em nome de Jesus, em favor de cada pessoa que está sendo afetada pelo Covid-19, seja a família, seja o luto, seja a dor, seja aqueles que estão se recuperando, aqueles que foram diagnosticados e constataram que estão contaminados. Que a graça do Senhor esteja sobre estas vidas. Tu és o Deus da restauração. Nós queremos te louvar pelos milagres que o Senhor tem realizado na vida dos nossos irmãos. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso. Abençoa as famílias aqui que nós mencionamos, família da Rosinha, da Emília. Vamos orar pela Selma, Angola, vamos orar, meu Deus, por todas essas pessoas que estão necessitadas da tua presença. Ó Deus, quando o Senhor entra, quando o Senhor se envolve, quando o Senhor interage conosco, a bênção do Senhor é garantida. Por isso nós abençoamos cada pessoa que nos ouve, cada pessoa que ora conosco, que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas, sobre cada um de nós. É o que nós precisamos, é o que nós queremos. E oramos pela fé, no nome de Jesus, o nosso Deus. Assim seja. Amém. Amém, amado? Beleza pura. Presta atenção. Domingo nós teremos uma programação especial para as mães. Convide as mães do Brasil, aqui aonde quer que esteja, para assistir a nossa programação domingo às 5 horas. Com certeza vai ser bênção, você vai ser mãe, você vai ser surpreendida com aquilo que nós vamos fazer no próximo domingo, dia das mães, tá bom? Então até lá, continue firme e não esqueça, Mateus capítulo 7, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é prudente, está edificando a casa sobre rocha. Quem ouve e não pratica é insensato, está construindo casa sobre areia, vai cair. Que Deus vos abençoe abundantemente.